Então vamos lá, nono ano, em relação agora aos exercícios da unidade 3, tá? Nós já fizemos a parte de vocabulário, então agora nós vamos fazer a parte de gramática, ok? Começando lá na página 182. A página 182 tem lá uma explicação falando sobre musicals, né? Que são os musicais, ok? Depois vocês vão olhar essas figuras que estão aí. Tá? Então tá perguntando. Look at this picture. Can you recognize the characters? Can you recognize the musicals? Então, falou, olha as figuras. Você pode reconhecer os personagens? Você consegue reconhecer os musicais? Então, aí o que vocês vão fazer? Vocês estão vendo aí que no final da 182 e no começo da 183 estão falando, né? Aí tem um pequeno resumo sobre cada história dessa aqui. Então, você tem que descobrir de qual figura está sendo falado, tá? Então, se é da Bela e da Fera, se é da Pequena Sereia. Então, vocês vão ver de qual figura é esse pequeno resumo aí, tá bom? Aí você vai colocar o número, se é do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, ok? Depois, vai ser o seguinte, você vai ler essas linhas aqui dos musicais, né? Aí quer saber, quem disse? Então, a mesma coisa. Você vai numerar também de acordo com a figura aqui também, tá? Então, essas frases também serão numeradas de acordo com a figura. De qual musical faz parte, tá? Depois que vocês numerarem aí, vocês vão pegar essas figuras, essas frases e transformar em discurso indireto, tá? Então, presta atenção naquilo que a gente aprendeu ali, tá bom? Então, vocês vão fazer as frases exatamente nessa ordem que elas estão aí em cima, tá? Não é na ordem que depois você colocar o número, não. É exatamente na ordem que elas estão aí. Então, a primeira frase, Your father is my prisoner. Ela vai ser na primeira aqui. The beast told Belle, a besta, né? No caso, a fera. Ela disse para Bela o quê? Aí você vai transformar isso aqui em discurso indireto. Então, lembra direitinho, né? O que você vai ter que usar aí. Depois, Ariel said to her father. Ariel disse ao pai. Então, já é a segunda frase aí. E assim por diante, tá? Então, presta atenção aí que você tem 5 frases e vão transformar todas elas em discurso indireto, tá bom? O exercício de baixo não precisa, tá? Então, aqui a gente só vai fazer até aí esse que está embaixo do que vocês vão ter que numerar, tá bom? O último aí, os 5 últimos aí não precisa, tá? Depois, na página 184, você tem um texto sobre The Lion King, que é o Rei Leão, né? Então, vocês vão ler esse texto, tá? Você vai marcar qual é a frase que está certa, de acordo com o texto, e depois as que estão erradas, vocês vão arrumar, de acordo com o texto, tá? Então, marca só a certa. Não é colocar T ou F, não. É marcar um X naquela que está certa. Tá? As outras que sobraram, que vocês não marcaram, é porque elas estão erradas. Aí vocês vão corrigir de acordo com o texto. Tá bom? Depois, na página 185, o número 1 vai completar com ask, said or told. Então, presta atenção nas regrinhas que a gente viu. Tá? Quando é pergunta, quando é que você vai usar o told, presta atenção aí direitinho. Tá bom? Depois, a número 2. Vocês vão completar as frases no discurso indireto, com a palavra correta. Então, presta atenção aí, o que precisa entrar aí. Se precisa entrar algum objeto pronal, se você vai ter que mudar um tempo verbal. Então, presta atenção o que está faltando para vocês fazerem aí as frases no discurso indireto, tá? Depois, a número 3. Né, vocês vão completar com esses verbos que estão aí na forma correta. Então, presta atenção, né? O que eu falo para vocês?
Se tiver no presente, como a gente está falando, asked, said, né? A gente vai ter que usar o verbo no passado, ok? Salvo aí, né, o último verbo aí, que ele vai ser usado no imperativo. Então, presta atenção aí, tá? Nós já vimos o imperativo lá no capítulo 1, tá bom? O número 4, você vai escrever o diálogo entre Peter e Sarah do exercício anterior. Então, o que você vai fazer? Agora você vai fazer o inverso. No número 3, está tudo no discurso indireto. Você vai colocar agora no discurso direto. Então, por exemplo, se estava passado, você tem que voltar para presente, né? Se estava he, vai voltar para I. Se estava my, vai voltar para your. E presta atenção, quando a gente vai usar o discurso direto, se você colocar a oração introdutória, não pode esquecer que isso aqui tem que ficar entre aspas, tá? Agora, nesse caso aí, não precisa colocar a oração introdutória, não. No lugar da oração introdutória, a gente vai pôr o nome da pessoa que está falando, se é o Peter ou se é a Sarah, tá bom? E depois já escreve direto a fala deles. Então, agora é o contrário, é passar de indireto para direto, tá? Então, mesmo, você tem que pensar, se eu tive que mudar de I para he, então eu tenho que mudar de he para I, tá? Então, é só vocês prestarem atenção na troca aí agora, tá bom? Depois, na página 186, o número 1, você vai escolher qual é a melhor alternativa, tá? Então, é só sublinhar a resposta certa, tá bom? Depois, o número 2, vocês vão ler o diálogo, né? The Little Mermaid, que é a pequena sereia, tá? E aí, vocês, lembrando que o diálogo está no discurso direto. Você vai colocar embaixo agora no discurso indireto. Então, se precisar usar o said, se precisar usar o told, se precisar o asked, tem que colocar também, tá? A mesma coisa vai acontecer. Beauty and the Beast, a Bela e a Fera. Então, vocês vão transformar o diálogo em discurso indireto, tá bom? E lá na página 187, vocês têm um texto aí, vocês vão ler esse texto e responder essas perguntas, a A e a B. Só que é para responder em português, tá? Então, presta atenção aí, né, no texto sobre o que foi falado e responde essas duas perguntas em português, tá bom? Então, meus amores, todos esses exercícios têm a ver exatamente com aquilo que a gente acabou de ver, tá? As mudanças de tempo verbal, mudança de pronome. Então, presta atenção, né? Se for pergunta, você tem que usar o asked, tá? Se tiver said to, você muda para told. Então, presta atenção aí o que vocês vão usar quando for necessário, tá bom? Não esqueçam, então, disso tudo. Olhem com bastante cuidado. Se vocês tiverem dúvida, é só perguntar. Depois eu chamo vocês para a gente fazer a correção. Tá legal, Luan? Bye, bye!